Sabe, aquele projeto arquitetônico de uma casa espetacular. Aqueles de revista, né? Isso. Tipo, linhas perfeitamente retas, os ângulos exatos, uma promessa de conforto absoluto. No papel, a perfeição ali é indiscutível. Exatamente. Mas aí a obra começa de verdade. A chuva encharca o terreno, a lama toma conta, o material não reage como o planejado. E, de repente, é preciso adaptar toda aquela perfeição do papel à imprevisibilidade do mundo real, né? Pois é. E a nossa análise profunda de hoje mergulha exatamente num cenário assim. Só aqui no campo dos relacionamentos. Um campo bem esburacado, por sinal. Bem mais. O material que a gente tem em mãos hoje é o capítulo 14 do recém-lançado Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a edição de 2025. E é um documento fascinante para quem acompanha. Muito. E a nossa missão aqui é desvendar como um documento institucional, global, navega por essa colisão inevitável. Que colisão seria essa? Aquela entre a manutenção de um ideal divino, intocável para o casamento, de um lado, e do outro, a lama das fraturas humanas, tipo divórcios, falhas. Sim, e olha, o que torna essa leitura tão cativante é que a expectativa em torno de um manual administrativo é achar uma lista fria, né? Uma burocracia de pode e não pode. Exato. Mas esse texto ele aborda a parte mais íntima da experiência humana. Amor, atração, intimidade, ruptura e a cura. É quase um guia teológico e prático ao mesmo tempo, certo? É um protocolo prático mesmo para lidar com as consequências do comportamento hoje em dia. E tem uma lógica ali. Para entender os remédios rigorosos que eles prescrevem para a quebra das relações, a gente tem que entender primeiro o que eles definem como a saúde ideal. O projeto original. Exatamente. Começa muito antes do altar. Na verdade, começa na própria natureza social do ser humano. Lendo as fontes, fica claro que o manual não trata o instinto de viver em sociedade como um acaso biológico. Não, de jeito nenhum. É visto como uma dádiva direta de Deus e com um propósito bem específico, de refinar a mente humana através da convivência. Mas logo de cara rola um choque de realidade ali nos primeiros parágrafos, né? Tem um alarme altíssimo. O documento alerta sobre a degradação desses ideais na modernidade. Eles mencionam coisas como a busca desenfreada por prazeres, excesso de sensualidade. Perversões também. Tudo isso que corrompe o propósito original, né? Certo. E aí a estratégia de defesa deles é criar um ambiente seguro. O manual instrui que lares e escolas funcionem como áreas de segurança máxima para a juventude. E essa estratégia de defesa revela muito sobre a cosmovisão ali. A ideia não é isolar os jovens, Não é colocar numa bolha. não colocar numa bolha total, mas garantir que a socialização aconteça num ecossistema que filtre influências destrutivas. O pressuposto é que o ambiente molda as escolhas. E isso deságua direto nas diretrizes sobre o namoro. Sim, eles desconstroem totalmente aquela visão romantizada de namoro como só atração física ou entretenimento. É quase como se o namoro fosse uma auditoria de caráter. Perfeito, é uma auditoria. É um momento de testar a compatibilidade moral e espiritual antes de firmar o compromisso vitalício. O que nos leva para aquela questão super debatida do julgo desigual. Ah, sim. O casamento entre pessoas de fés diferentes. O manual adverte muito fortemente contra isso. E muita gente de fora olha e pensa que é só uma regra de exclusividade, né? Para manter os membros no clube. Mas não é bem assim, né? Não. Lendo os argumentos, a justificativa é extremamente cotidiana. A analogia que me veio à cabeça foi tipo ler os termos e condições de um contrato. Ou melhor, imagina dois viajantes tentando navegar por uma cidade caótica com dois mapas completamente diferentes. Nossa, essa imagem dos mapas diferentes ilustra muito bem a preocupação do texto. A teologia não fica ali só no momento do culto, né? Ela dita a mecânica da vida diária. Exato. Como usar o dinheiro, como passar o final de semana. Imagina a tensão. Toda semana. Um parceiro se preparando para o recolhimento do sábado a partir do pôr do sol de sexta. E o outro querendo planejar um lazer normal. Ou trabalhar, né? Pois é. E aí você soma a isso as escolhas de entretenimento e o ponto mais crítico de todos, que é a educação dos filhos.
Qual visão de mundo passar adiante? Sim. Para a instituição, essas não são diferenciazinhas superáveis com romance. São rachaduras estruturais. É por causa dessa previsão de desgaste que as regras para os pastores são rígidas. Exatamente. O manual orienta muito firmemente que os pastores não oficializem esses casamentos. É um desencorajamento bem claro. Mas tem um contrapeso aí que achei interessante. A prerrogativa final ainda é do indivíduo. Ninguém é obrigado a não casar. Isso. E se a pessoa assumir o risco, a comunidade é instruída a não virar as costas, tem que integrar essa nova família. É um equilíbrio delicado, né? Você mantém o padrão, mas não abandona a pessoa. Entendi. Bom, terminando essa fase da auditoria do namoro, a gente chega na instituição do casamento em si, a espinha dorsal do capítulo 14. É o cerne de tudo ali. E o manual de 2025 diz que o casamento não é uma invenção humana. Nem um contrato civil flexível. Exato. É uma instituição divina que vem lá do Éden. União pública, monogâmica, heterossexual, entre um homem e uma mulher. E simboliza a união de Cristo com a Igreja. E a intimidade sexual é descrito como um dom sagrado exclusivo do casamento. Sim. Mas tem uma coisa que me chamou muita atenção nas fontes. Considerando os estereótipos que as pessoas têm de religiões mais tradicionais, como o Manuel aborda a questão de hierarquia e submissão? Olha, esse é um ponto altíssimo do texto de 2025. Tem uma linguagem muito enfática contra abuso de poder. Tipo aquele modelo do homem mandando em tudo. Exatamente isso. Eles quebram esse estereótipo. O manual condena absolutamente qualquer controle tirânico ou violência no lar. Nossa, e eles dizem isso com todas as letras. Sim, eles prescrevem ativamente amor mútuo e respeito. Dizem explicitamente que ninguém é superior na relação. Ninguém é superior. Isso é bem forte. Muito. Eles usam o modelo de liderança de Cristo, né, que é de serviço e não de dominação. Querer sufocar o outro é visto como abominação lá. É uma parceria de igualdade radical mesmo. Exatamente. Mas, como a gente falou no começo, a chuva vem para testar o projeto, né? O que acontece quando o erro humano invade essa planta baixa e a relação se estilhaça? Aí a gente entra nas águas mais dolorosas do manual. As diretrizes sobre separação e divórcio. E olha, o divórcio nunca é tratado como uma solução natural. É sempre visto como um desvio trágico do plano original. Isso, mas eles sabem que a ruptura acontece no mundo real e estabelecem fundamentos estritamente bíblicos para a dissolução. Quais são esses motivos que as fontes listam? Basicamente, duas frentes. O abandono por um cônjuge descrente e a infidelidade aos votos matrimoniais. E eles são bem específicos no que é essa infidelidade. Sim, eu vi que não é só o caso extraconjugal clássico, né? Não, eles expandem bastante a definição. O documento lista abusos graves, abuso sexual infantil, incesto e também práticas homossexuais. Tudo isso é categorizado como violação da intenção divina, dando causa bíblica para o divórcio. Exatamente. A lógica é que o contrato não foi só arranhado. A premissa básica da intimidade sagrada foi destruída. E isso nos leva à questão do novo casamento, que me pareceu ter uma regra bem pesada. É bem restrito. Se o divórcio acontece por essas bases bíblicas, apenas o cônjuge inocente tem o aval moral para se casar de novo. Só quem permaneceu fiel aos votos. Isso. O cônjuge culpado perde esse direito. Espera. E se a pessoa ignorar essa regra? Assinar os papéis no civil com outra pessoa e pronto. Aí, o manual diz que a pessoa se sujeita à disciplina máxima. A remoção do rol de membros. Nossa, eles removem a pessoa? Removem. Porque, na visão deles, contrair um novo casamento sem o direito bíblico coloca a pessoa num estado contínuo de quebra do princípio original. A igreja não tem autoridade para endossar isso. Certo. Mas aí a gente chega no cenário que talvez seja o mais complexo de todos. O que me deu um nó na cabeça lendo as fontes. O da violência física. Esse mesmo. Pensa na vida real num caso de violência física severa, onde a separação é uma necessidade para sobreviver. Como o manual diferencia a necessidade da separação do direito de casar de novo? Esse é um labirinto difícil mesmo. Exige uma leitura técnica. O manual afirma categoricamente que a igreja apoia a separação física imediata nesses casos de violência.
até mesmo o divórcio legal no país, né? Sim, para garantir proteção, guarda dos filhos, propriedades. A segurança da vítima é prioridade total. O agressor não pode usar o casamento como escudo para abusar. Tá, mas e o direito a um novo casamento? Aí que entra a distinção teológica vital. O manual ensina que o casamento tem um caráter ontológico. Ontológico? Tipo a essência da coisa? Exato, é uma fusão essencial. E para o texto, essa fusão profunda só se quebra com a morte de um dos dois ou com a introdução de uma terceira pessoa pela infidelidade sexual. Ou seja, a violência física rompe a convivência, mas teologicamente não rompe o vínculo de exclusividade para casar de novo. Você entendeu perfeitamente. Por mais terrível que seja a violência, se o agressor não cometer infidelidade, não casar de novo ou não falecer, a vítima tem todo o apoio para viver separada, mas não tem o direito bíblico a um novo casamento. Nossa, isso é... De fora parece uma carga teológica colossal, quase implacável com alguém que já sofreu abuso. É uma renúncia emocional enorme. Sim. E com regras tão estritas, como a instituição não colapsa? Como aplicar isso na congregação local sem virar só um tribunal punitivo o tempo todo? É aí que o texto gasta muitas páginas para falar da postura pastoral e redentiva, para garantir que as regras administrativas não asfixiem a graça. A igreja como uma agência de cura. Exato, uma comunidade de perdão. Antes de qualquer comissão pensar em remover um membro, existe um protocolo pastoral exaustivo. Eles têm que tentar reconciliar o casal de todas as formas. É um sistema de contenção de danos, né? Desde o aconselhamento pré-matrimonial para prevenir, Até programas de apoio para famílias e divorciados, mas se tudo falhar e o novo casamento não bíblico acontece, aí entra a disciplina. E essa disciplina, como a censura ou a remoção, é só punitiva. não. O foco é corrigir e redimir. A meta não é chutar a pessoa para fora, é levá-la a entender o erro para poder ser restaurada depois. Tá, mas como funciona essa volta? Porque se a pessoa está num novo casamento, a situação é irreversível. Ela não vai abandonar a nova família. Exatamente, não vai. Mas ela não está condenada ao exílio. Ela pode pedir o retorno, só que não é um passe livre. Tem que provar que se arrependeu. Sim, evidências claras de arrependimento. E como é algo sério, a avaliação sobe para a associação, que é a sede regional. Tem entrevistas, análise, e se for aprovado, o retorno à comunhão é quase sempre através de um novo batismo. Sabe a analogia que me vem? É como um hospital de alta complexidade. A missão é salvar vidas, né? Sim, A igreja, como um hospital espiritual, oferece o tratamento todo. A reabilitação, o perdão, o rebatismo seria meio que a alta médica. uma ótima analogia. Mas um bom hospital, ele trata o paciente, mas nunca ignora o prontuário. Principalmente se tem protocolos de segurança para proteger os outros internados mais vulneráveis. Nossa, você tocou no ponto mais sensível agora. O limite da graça no aspecto institucional. Tem limite para perdoar? Para perdoar espiritualmente, não. A graça divina é para todos, segundo o manual. Mas, quando o assunto é proteger os vulneráveis da igreja, o tom fica bem intransigente. Você está falando dos casos de abuso. Principalmente, indivíduos disciplinados por abuso sexual infantil ou de vulneráveis. Eles podem se arrepender, receber o perdão espiritual e até voltar a ser membros. Mas tem um limite prático aí. Uma proibição vitalícia, essas pessoas jamais poderão voltar a ocupar qualquer cargo de liderança, ordenação ou confiança. E nada de contato com crianças e jovens, imagino. Sob hipótese nenhuma. O perdão atua na salvação, mas não cancela as consequências terrenas. A proteção da comunidade é absoluta. Faz todo sentido. A realidade bate de frente com a teologia e eles criam fronteiras blindadas para proteger os mais fracos. Totalmente blindadas. Bom, sintetizando a nossa jornada aqui. Esse capítulo 14 atua meio que como uma ponte suspensa. De um lado, você tem o Éden, o casamento perfeito, sem abuso, igualitário e eterno. O ideal intocável. Isso. Do outro lado da ponte está o chão poeirento e caótico do mundo real, né? Onde as decisões são difíceis e as coisas desmoronam.
O documento tenta fazer essa travessia amarrando o rigor ético das leis a uma baita rede de segurança pastoral. Tudo com o objetivo de resgate estrutural. E olha, analisando essas engrenagens, a gente chega numa reflexão que vai bem além de religião. Qual seria? Pensa em como o manual delimita o perdão institucional e ergue barreiras inegociáveis para proteger vulneráveis. A gente acaba se perguntando como qualquer sociedade, religiosa ou laica, consegue equilibrar essas duas forças Oferecer uma verdadeira segunda chance? e, ao mesmo tempo, garantir a proteção absoluta de quem não pode se defender sozinho. É um dilema profundo da condição humana. A dificuldade de viver junto, né? A planta da casa é perfeita, mas os tijolos são humanos. E tijolos racham. Racham muito. É um trabalho infinito de qualquer comunidade lidar com essa lama toda e tentar reconstruir, né, sem perder a alma. Fica esse pensamento para quem acompanhou a gente hoje nesse mergulho pelas páginas do manual. Valeu pela companhia, um grande abraço e até a próxima análise.